Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, gostaria de agradecer a todos vocês que já foram inscritos em nosso canal. Gostaria de convidar você que ainda não é inscrito, que faça a sua inscrição e ative o sininho e que venha compartilhar essas mensagens. Queridos, como é bom sermos escolhidos. Você já passou por alguma entrevista? Ou já participou de algum concurso público? Quando você é chamado para uma entrevista de trabalho, logo seu coração se alegra, pois você pensa que o emprego já é seu. Mas quando chega na empresa, logo encontra uma multidão de pessoas que, assim como você, foi chamado para a entrevista. No total, foram chamadas 50 pessoas, mas há somente 5 vagas, e no final haverá somente 5 escolhidos. No texto de hoje, Jesus contou outra parábola aos líderes religiosos de Israel para poder ilustrar essa grande verdade. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nem todos os chamados serão escolhidos, mas todo escolhido foi algum dia chamado. O tema de hoje é chamado ou escolhidos. O texto é o livro de Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14. Queridos, como já vimos nas lições anteriores, Jesus, ao ser questionado pelos religiosos judeus sobre a sua autoridade como filho de Deus, então ele passou a respondê-los em forma de parábolas. E nesta parábola das bodas ou do casamento, Jesus mais uma vez ilustrou a favorecida nação de Israel sendo colocada de lado, enquanto os desprezados gentios, que são todas as outras nações, estão sendo convidadas à mesa festiva das bodas do Cordeiro. O Senhor enviou convites em 2 etapas. Primeiro, ele enviou os seus servos a entregar pessoalmente os convites, mas infelizmente eles rejeitaram. Depois, ele enviou o segundo convite, dizendo aos convidados que o banquete já estava na mesa, já estava preparado. Mas alguns trataram o convite com desprezo, dizendo que estavam ocupados demais com suas fazendas e negócios, e outros acabaram agarrando os servos com ódio e depois mataram alguns deles. Mateus capítulo 22, versículo 1 ao 6, diz assim: E de novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas eles não quiseram vir. Depois, ele enviou ainda outros servos, dizendo: Diga aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais da engorda já foram abatidos. Está tudo pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Queridos, como eu já disse antes, as parábolas são ricas em simbologia. E nesta, o rei que deu a festa representa o próprio Deus Pai. O filho aqui é o Senhor Jesus. A festa nupcial é uma descrição tanto da alegria festiva que caracteriza aquele que entrou no reino de Deus através da sua fé em Jesus como seu único Salvador, quanto também tipifica a grande festa que haverá no céu após o arrebatamento, que é as bodas do Cordeiro. A primeira parte do convite representa João Batista e os 12 discípulos, convidando graciosamente todos os judeus à festa do casamento. Mas infelizmente, a nação de Israel recusou o convite, culminando na rejeição e morte de Jesus Cristo lá na cruz. A segunda parte do convite representa a proclamação do Evangelho aos judeus pelos apóstolos no livro de Atos. Alguns receberam o convite da graça com desprezo,
Mas outros judeus trataram os mensageiros do Senhor com violência e por isso a maior parte dos apóstolos foram martirizados, ou seja, foram assassinados por causa da sua fé em Cristo. Jesus disse que o rei ficou tão furioso com os convidados que, exterminando todos aqueles assassinos, também incendiou a própria cidade. Mateus 22, versículos 7 e 8 diz assim: O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e também incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Queridos, foi isso que o Senhor fez com a nação de Israel por ter rejeitado Jesus diante de Pilatos, pedindo a sua crucificação. Naquele momento, enquanto Pilatos lavava suas mãos, dizendo em alta voz que estava livre daquele sangue inocente, a multidão de judeus estava irada e gritava cada vez mais alto: Solte Barrabás e crucifique Jesus, e que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Passado alguns anos, a profecia se cumpriu. Foi no ano 70 depois de Cristo. Deus então enviou o seu exército, que na verdade foi o próprio Império Romano, que ele usou como instrumento da sua justiça. E então os romanos mataram aqueles líderes religiosos que crucificaram Jesus e que também tinham matado os apóstolos, e depois permitiu a legião romana destruir o templo, as muralhas e incendiar a cidade de Jerusalém. Após o rei dizer aos seus servos que aqueles convidados que tinham sido chamados não eram dignos de participar da festa, agora o rei pede para os seus servos chamarem todas as pessoas que eles encontrassem pelo caminho, tanto os bons quanto os maus. Mateus 22, 9 e 10. Agora vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convide para o banquete todos que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontravam, tanto mal como bom. E a sala do banquete do rei ficou cheia de convidados. Queridos, agora que a nação de Israel foi rejeitada, por rejeitar o convite da graça, então o Evangelho agora começou a ser anunciado aos gentios em todo o mundo. A grande rede do Evangelho de Cristo foi lançada ao mar dos gentios, e depois, na consumação dos séculos, a rede será puxada pelos anjos para a praia do reino dos céus. E assim como o bom pescador separa os peixes bons dos ruins, assim será naquele grande dia que se aproxima. Ao ser ressoada a trombeta do arcanjo, os anjos virão recolher na terra somente aqueles que foram não apenas chamados, mas escolhidos. Jesus diz que quando o rei entrou para ver os convidados, logo ele percebeu um homem que estava na festa sem as vestes nupciais. Então o rei gentilmente perguntou a ele por que ele havia tentado entrar na festa sem as vestes festivais. O homem ficou calado e logo o rei o sentenciou à morte. Mateus 22, 11 ao 13. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Então lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele ficou calado. Então o rei ordenou ao servente: amarre os pés e as mãos dele e atirem ele para fora nas trevas, e ali virá choro e ranger de dentes. Queridos, as vestes nupciais aqui representam o revestimento da justiça de Deus. A Bíblia diz que a única forma do ser humano se tornar justo aos olhos de Deus é através da fé no sacrifício que Jesus realizou na cruz para nos purificar de todo nossos pecados. Quando Jesus morreu naquela cruz, foi com o propósito de nos tornar justos aos olhos de Deus. Veja então o que a Bíblia nos ensina sobre a forma de Deus escolher
que Deus escolheu para justificar todos nós, tanto judeus como gentios. Romanos 10, do versículo 1 ao 4, diz assim: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha própria súplica a Deus em favor deles é para que os judeus sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Eles, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Romanos 5, 18 e 19. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida eterna. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornaram justos aos olhos de Deus. Querido, quando qualquer ser humano tenta enganar a Deus, participando de alguma religião, mesmo sendo católico ou protestante, na verdade ele estará enganando a si mesmo, pois no dia da sua morte ele terá que encarar no portão do céu o Deus que tudo vê. E se chegarmos lá sem a marca do sangue de Jesus Cristo, estaremos todos perdidos. Querido, não basta somente dizer que é um cristão, mas devemos entregar completamente a nossa vida a Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. E só para concluir a mensagem, Jesus terminou a parábola dizendo, Mateus 22, 14, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Amados, Deus Pai, o grande Rei do Universo, nos ama. E por isso, todos os dias, desde os tempos mais remotos, Ele tem enviado seus servos com o gracioso convite do Evangelho, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, como a parábola das bodas hoje nos ensinou, muitas pessoas durante séculos têm rejeitado o precioso convite das bodas do Cordeiro, da grande festa que já está preparada para nós do céu. Irmão, seja sábio e humilde. Hoje é o dia da sua visitação. Hoje o Senhor está te entregando em suas mãos o convite da graça, juntamente com as vestes nupciais da justiça de Deus. E agora? O que você irá fazer com este convite? Você vai fazer como aqueles judeus religiosos? Vai continuar tentando se esconder atrás da sua religião e correr o risco de ser sentenciado por Deus no dia da sua morte? Ou irá fazer como aqueles humildes pecadores que receberam o convite de Cristo com alegria e que logo pela fé nele se vestiram da justiça de Deus, que é Jesus Cristo? A escolha é toda sua, mas jamais se esqueça das últimas palavras de Jesus. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E você, é chamado ou escolhido? A decisão que você vai tomar vai revelar diante de Deus quem você é.